Olá, pessoal do terceiro ano. Vamos continuar a nossa aula aqui. Agora, funções de hidrocarbonetos. Depois de que a gente viu a classificação das cadeias carbônicas, nós podemos ver que existem vários tipos de arranjo entre os átomos que formam os compostos orgânicos, e aí a quantidade é imensa de compostos orgânicos formados dependendo do tipo de arranjo entre os átomos. Então, eles foram divididos em grupos funcionais, ou chamado de funções orgânicas. A primeira função orgânica que nós vamos estudar é essa aí, conhecida como função hidrocarboneto, né? Então, a gente vai ver ali que eles apresentam apenas carbono e hidrogênio. E logo nós vamos verificar que eu tenho hidrocarboneto que é cadeia aberta e pode ser cadeia fechada, que é saturado, ligações simples, mas pode ser insaturado, com ligações duplas ou triplas, né? Que tem cadeias o quê? Ramificadas, mas também podem ter cadeias normais. Então, por esse motivo, os hidrocarbonetos serão subdivididos em outras funções hidrocarbonetos, ok? Nós vamos ver isso aí agora. Então, tá lá, podemos classificar os hidrocarbonetos em, olha os nomes aqui, alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, cicloalcanos, chamados ciclanos também, os cicloalcenos, chamados ciclenos, e os aromáticos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. O que diferencia cada um deles? Vamos lá. Alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos, cadeias abertas. Ótimo. Mas o quê? Olha, cadeia aberta saturada. Só ligações simples, alcanos. Cadeia aberta insaturada com dupla, alceno. Cadeia aberta insaturada com tripla, alcino. Cadeia aberta insaturada com duas duplas, alcadienos. Ok? Cadeias fechadas, eu tenho o ciclano, ou cicloalcano, que é fechada, mas só com ligações simples. Os ciclenos, ou cicloalcenos, que é cadeia fechada com ligação dupla. E o aromático, que é o anel benzênico. Nós vamos ver separadamente cada um desses tipos. Vamos lá. Na hora de dar nome a esses compostos, nós vamos ter, uma composição do nome dos compostos que tem a ver com quantidade de átomos de carbono e o tipo de ligação entre esses átomos, ok? Com a terminação O. Então, aí, alifáticas, que não tem anel benzênico, e cadeia aberta, eu tenho alcano, ligação simples. Alcenos, N, ligação dupla. Alcinos, IN, ligação tripla. Alcadienos, DI, significa dois. 2N. Dois o quê? Dupla. Duas duplas. Ciclo, cadeias fechadas. Cicloalcanos ou ciclanos, cicloalcenos ou ciclenos. Qual é a diferença aqui? É que agora, nesse caso, eu tenho a palavra ciclo ligado à ligação simples, AN simples. E ciclenos, N, ligado à dupla. Ok? Nós vamos que vocês têm no caderno de vocês essas regrinhas aí. Olá. O que vai acontecer? Esse primeiro composto aqui, ele é o quê? Ele é um alcino. Olha a ligação tripla. E esse aqui, esse outro daqui, em branco, ele é um alcadieno, duas duplas. E esse daqui,
É uma cadeia fechada que só tem ligações simples. Então, ele é um ciclano ou um cicloalcano. Como eu vou saber quem é quem? Bom, aqui eu tenho fórmulas gerais. A quantidade de hidrogênio será o dobro da quantidade de carbono somado mais 2. Então, se eu tenho 4 carbonos, quantos hidrogênios eu devo ter? O dobro de 4, 8, mais 2, 10. Aí eu tenho um alcano. Já no caso dos alcenos, a fórmula serve para alceno e serve para ciclano, como esse daqui. Ó. Nós vamos verificar. O que é que acontece? Quantos hidrogênios eu tenho? O dobro. Ok? Então, veja lá. Se eu tiver 4 carbonos, eu tenho quantos hidrogênios? O dobro de 4, 8. Veja aqui, gente. Olha. Um ciclano. Olha. Quantos hidrogênios tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas ele está completo? Ainda não, né? Ele precisava de que aqui, ó, 7 e mais 1, 8. Para atender o quê, gente? Para atender a quantidade de ligações do carbono. Esse carbono está ligado às 4 vezes que ele precisa ligar? Não, ele ainda falta um hidrogênio aqui, ó, e outro aqui. Ok? E, em se tratando de alcinos, alcadienos e ciclenos, a fórmula é assim, é o dobro menos 2. Vamos pensar. Se eu tiver 5 carbonos, o dobro de 5, 10, menos 2, 8. Então, 5 carbonos, 8 hidrogênios, pode ser um alcino, pode ser um alcadieno ou pode ser um cicleno ou cicloalceno. Vai depender da maneira como a gente vai criar a nossa estrutura com esses átomos. Ok? Com o arranjo que nós vamos fazer. Resolver um exercíciozinho aqui. Olha, daí a situação, olha. Né? Eu olho para essa figura aí e vejo. Pertence a que grupo de hidrocarbonetos? É só olhar aqui, gente. Olha. Uma ligação dupla, 2 ligações duplas. Quem é que tem 2? É di. Di o quê? En. Di-en. Di-en, olha. Di-en é quem? Alcadieno. Esse hidrocarboneto possui cadeia aberta, 2 ligações duplas. É um alcadieno. Então, é as formulazinhas muito fácil. A fórmula molecular de um alquino. Alquino, tá vendo? É? Tripla. O que é que tem para a tripla? É o dobro menos 2. Vamos ver. Dobro de 3, 6. É menos 2? Não. Dobro de 3, 6. Aqui é menos 2? Não. Dobro de 3, 6. Aqui está igual. Agora, veja aqui. Dobro de 3, 6. 6 menos 2, 4. Então, um alquino vai ser esse. Olha. Vamos ver, gente. Olha a fórmula dele aí, geral. Tá vendo? É o dobro menos 2. Então, olha lá. O dobro menos 2. Olha lá. C6H4. A gente precisa estar bem na teoria para fazer essas situações aí. Nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia normal. Sabemos. Aprendemos que nós temos, olha, um prefixo, um radical intermediário e um sufixo, que para os hidrocarbonetos é sempre a letra O. Esse prefixo depende de quê? Da quantidade de carbonos. E nós fizemos essa tabelinha para vocês. Né? E esse intermediário tem a ver com o quê? Esse intermediário tem a ver com o tipo de ligação. Se for simples, é AN, dupla EN, tripla IN e 2 duplas DN. Não é assim? Fácil. Intermediário. Indica aí, ó. Vocês têm essa tabelinha? Tem. Acabei de falar ela para vocês. Tá vendo, gente? Muito fácil. A terminação, ó, é a letra O para todo o hidrocarboneto. Muito fácil aí. Vamos lá. Então, olha o nome desse. Quantos carbonos? 1, 2, 3. 3 carbonos,
prop. Ligação tripla, I-I-N. E termina em que letra? O. Então, ele vai ser o propino. Aí, ó. Prop, por causa dos 3 carbonos. IN, o meio, porque tem tripla. Acaba em O, tá aí o nome do danado. Olha esse outro. 2 carbonos. Et, né? Ligação simples. É simples? Não. Dupla. EN, olha lá o EN, acaba em O. Eteno. Tá vendo? Vamos mais um. Olha, pente. Por que pente? Olha. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Entre as ligações de carbono, só ligações simples. AN. Olha lá. Termina em O. É o nosso pentano. Então, essa formulazinha ela é bastante simples. A gente já viu isso aí, né, em sala de aula. Olha uma situação nova. Quando eu tiver dupla ligação, e essa dupla ligação ela puder estar entre carbonos em posições diferentes, é necessário que a gente localize ela. Então, aí eu tenho, olha, um carbono, 2, 3, 4. Aqui também, olha, 1, 2, 3, 4. Os dois são but. Os dois têm dupla, é N. E os dois têm O. Então, os dois são buteno. Agora, olha, quando existir mais uma possibilidade de localização da insaturação, devemos indicar o número do carbono em que a mesma se localiza. Porém, gente, contando da extremidade mais próxima. Então, nesse caso, a dupla está mais próxima aqui. Então, é carbono 1, 2. Está entre 1 e 2. Eu pego o menor número, que é 1. Esse vai ser o buteno 1. Esse daqui, tanto faz eu contar de um lado como do outro, vai estar no carbono 1, 2, 3. Entre 2 e 3, eu pego o menor número, que é 2, e é o buteno 2. Ok. Então, a numeração deve ser iniciada da extremidade mais próxima em saturação. Nesse caso, olha aí a numeração, tá vendo? Então, ele é o but1N, ou buteno 1. A mesma coisa vai acontecer aí, ó. Tá certo, gente? A União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, recomenda que os números devem vir antes do que eles indicam. Ou seja, esse número 1 está indicando aonde encontra-se a dupla, por isso que ele vem na frente aí. Tem 4 carbonos e no carbono 1 tem uma dupla ligação. Tem 4 carbonos e no carbono 2 tem uma dupla ligação, porque ele está entre 2 e 3, a gente pega a menor numeração. Tudo bem? Lembram-se? Fácil demais, muito fácil para a gente. Mais um aí, ó. Numerada a cadeia, nós temos 6 carbonos, X. Só que eu estou olhando ali, nós estamos vendo que entre o carbono 1 e 2, eu tenho uma dupla ligação. E entre 4 e 5, eu também tenho uma dupla. Então, quando eu tenho duas duplas, é di-en, e acaba em O. Então, olha o que vai acontecer. Eu tenho no carbono 1 e no carbono 4 uma dupla ligação. Então, por isso eu tenho hexa, porque tem 6 carbonos, e no carbono 1 e 2, 1 e 2 eu pego o número 1, 4 e 5 eu pego o 4, então no carbono 1 e 4 eu tenho diene, acaba em O. Os hidrocarbonetos, eles têm essa capacidade de serem representados através de segmentos de reta. Então, aqui eu tenho, aí, em cada pontinho desse, eu tenho um carbono. É carbono 1, 2, 3, 4, né? E mais uma aqui, ó, na outra extremidade, 5. E aqui, ó, conto 1, 2, 3. Entre um e outro tem uma dupla. Vamos seguir para você ver. O nome desse, pente, né? Vamos seguir. En. Por que en? Porque tem uma dupla ligação, olha. E acaba em quê? Em O. Essa dupla ligação está onde? Entre o carbono o quê? 2 e 3. Então, vai aparecer o número 2 aí, olha. Né? Vai aparecer o número 2 para definir ele. Olha a quantidade de carbonos.
Olha o número 2 aí. Agora eu vou ter o nome dele. Pent2eno. Ok, gente? Muito fácil, né? Muito fácil isso aí. Esse trabalho é muito bom de ser feito. Química orgânica é maravilhosa. Hidrocarbonetos alicíclicos, né? Os cíclicos, também considerado o mesmo nome fechado. Alicíclicos também é fechado. Colocamos antes do nome do composto o termo ciclo. E prosseguimos como se o composto fosse de cadeia normal. Então, eu coloco aí, ciclo. Aí vou lá. 1, 2, 3, prop. Ligações simples, AN. Ok? Termina em O. Olha aqui, aí. 1, 2, 3, 4. Ciclo. O quê? 4, but. Ligação dupla, N. Termina em O. Nesse caso, a única diferença que vai aparecer agora aqui para a gente é a palavrinha ciclo. A maneira que se procede é a mesma mostrada para os de cadeia normal. Não muda nada aí. Agora nós temos os hidrocarbonetos aromáticos. Hidrocarbonetos aromáticos possuem uma nomenclatura particular, não seguindo nenhum tipo de regra. O aromático mais comum é o benzeno. Está ele aí. O nome dele, benzeno. Ok? Se ele aí for condensado 2 anéis, naftaleno. Aí o aluno vai dizer, mas como é que eu vou saber? Bom, nesse caso, a gente vai ter que realmente dar uma pequena memorizadazinha nessa situação. Tá ok? E olhe, quando são 3, antraceno. Certo? Olha lá o que vai acontecer aí. Se ele não for linear, ele é o fenatreno. Certo, gente? Vamos ver aqui. Cadeias ramificadas. Lembram? A partir de agora, eu tenho o quê? Ramificação. Presença de carbono o quê? Terciário e quaternário. Nela, cadeia principal, o que tiver seguro nela vai se chamar de grupo substituinte ou radical. Então, tá lá. Grupo substituinte é qualquer grupo de átomos que aparece com frequência nas moléculas. E a gente tem um grupozinho comum deles. Tá certo? Então, a nomenclatura dos grupos substituintes segue a seguinte regra. O prefixo mais il, metil, etil, propil, butil, fenil, né? Ou ila, fenila, etila, butila, propila, metila, vai depender. Vamos lá. Tá aí, ó. Esse é o menor de todos. Um carbono só. Metil ou metila. 2 carbonos. Etil ou etila. Ok. Outros radicais substituintes importantes. Então, aí eu vou ter uma quantidade maior. Aqui eu tenho em 3 carbonos. Tá vendo, gente? Olha lá. Se ele perder ali, no carbono, né? Ele vai receber que nome ali? Propil. Perdeu ali um hidrogênio, propil. Se agora, olha lá, olha, perdeu lá na extremidade agora, olha, também é propil. Agora, eles têm uma diferença, não tem, gente? Então, o que seria a diferença aí? Olha? É que o primeiro é isopropil, porque iso significa mesmo. E ele está em um carbono separado por grupos iguais, olha, iguais mesmo, isopropil. E esse é o normal, na cadeia normal, N de normal, normal propil, N propil. Tá? Vamos aqui o de 4. Muito importante. Existe no livro de vocês umas tabelinhas com esses radicais. Está ali, ó, perdeu aquele primeiro carbono, butil. Depois perdeu lá na frente, ó, é também butil. Depois, ó, ele está dessa situação aí, ó. Ele vem com 4 carbonos, mas não na mesma sequência. E ele perde lá na extremidade. Então, ele ali simplificado, tá vendo? Também butil. E depois ele perde lá em cima, ó, e fica rodeado de todos iguais. Então, veja que agora os nomes vão
mudar. Vamos lá. O primeiro é sec-butil. Por quê, gente? Perdeu aqui, ó, no carbono secundário. Aqui, ó, perdeu no carbono terciário, tercibutil. Esse é o normal, na mesma linha, e esse é o iso. Então, esses dois aqui nós conhecemos, olha. Não foi? Nós conhecemos. Aqui é porque está no segundo, sec. E aqui é porque está no carbono terciário, terci. Ok. É exatamente essa situação aí. Tudo bem? E outros radicais importantes, que é o fenil, é quando o nosso benzeno, né, ele perde um hidrogênio. Então, ele tem o fenil, o benzil, o toluil, o M-toluil e o P-toluil. Aqui significa orto, meta e para. Aqui eu tenho uma posição, essas posições aqui, ó, em cima seria alfa, e aqui essas posições na lateral, beta. O quê? Naftil, porque é a junção. Lembra? Nafteno, naftil. Alfa-naftil e beta-naftil. Esses são os radicais que a gente precisa memorizar para quando encontrarmos eles nos compostos. Certo? Então tá lá, ó, gente. Olha, agora virou uma coisa interessante na vida da gente. Vamos conhecê-los, né? Quem é que está ligado a quem aí, né? Olha, esse daqui, olha. 1, 2, 3, 4. Esse número 4 aí tá com cara de algum butil, não tá? E com cara de N-butil, porque ele está acontecendo, olha, na sequência normal, não tá? Então, como ele é o número 4, ele é um desses aqui, ó. Vamos ver lá? Ó, viu que era um N-butil? Agora vamos saber os outros. Vamos analisar os outros. Número 1. Ó, gente. Lembra? 1, 2, 3, 4 e perdeu no terciário. Tessibutil. Isso. Ó, o número 2. Se lembra? Carbono o quê? Secundário, sec-butil. Olha o número 3, olha. Lembra do número 3? Rodeados de iguais, iso. Tá vendo? Isobutil. Então, é necessário que a gente reconheça eles para poder fazer isso aí. Não é? Olha aqui, olha. Tá vendo? Identificou a cadeia principal. Vamos ver. Olha, separamos todos eles. Veja como é que ele separa, olha. Ali está a cadeia, o carbono, onde está todo mundo ligado nele. Olha. O número 1 é um fenil ligado nele. Né? O número 2 é o quê? Tá vendo? Olha. Então, olha lá, tá vendo? Olha. Quando eu fizer assim, a gente vai identificá-los cada um. Fenil, vinil e isobutil. Vinil eu não tinha dito para vocês, é quando eu tenho uma dupla ligação. Tudo bem? Muitos exercícios a gente encontra em professor Agamenon Roberto, para fazer e feitos assim, no próprio slide. Identificação de cadeia principal. Né? Cadeia principal é a sequência de carbonos que tem maior número de insaturações, caso tenham só insaturações, tenha presença de insaturação. No maior número de ramificações e o maior número de átomos de carbono. Então, a gente vai sempre em busca do maior número de átomos de carbono. Para dar o nome de um composto desse, olha, eu devo numerar a cadeia principal da extremidade mais próxima aos radicais. Certo? Então, tá aí. Olha. Identificar a cadeia carbônica maior aqui. Olha, gente, olha. 1, 2, 3. Ah, mas olha, professor, tem uma dupla. Então, ele tem que começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver? Olha lá. Tá vendo, gente? Por quê? Teve insaturação, ela tem que fazer parte. Contagem. Começa da onde? Daqui, olha. 1, 2. Tá vendo? Porque chega no primeiro radical. Então, tem 8 átomos de carbono a maior delas. Vamos ver essa. Qual é a maior dela? Olha. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo?
Então, tem várias aí a possibilidade. Mas qual é a melhor? Aquela que vai deixar em menor quantidade de radicais, né? E diferentes. Porque se eu fizesse em outra sequência, olha, se eu fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu teria 2 radicais iguais de etil. E aqui eu tenho um maior número de radicais quando eu faço a minha sequência. Ok, 7 átomos de carbono. Tá aí. Grupos que não pertencem à cadeia são radicais. Então, tá aí a cadeia, não é? E o que é que acontece aí com eles? Olha, radical quem? Etil e radical metil. Grupos que não pertencem, tá vendo? Olha, a numeração da cadeia principal. A cadeia principal deve ser numerada a partir da extremidade mais próxima da característica mais importante em saturação. Onde é que eu vou fazer a numeração? Veja que os números a partir daqui, ó. Vamos lá? Olha. Tá vendo, gente? Então, a numeração foi feita a partir dali. Aí eu localizo. Eu tenho um radical onde? Tenho um radical no carbono 2, tenho um radical no carbono 3, não é verdade? Tenho um radical no carbono 5. Veja que é o radical que está ligado ao carbono 5. Certo, gente? Vamos dar o nome desse composto aqui para relembrar as coisas e nosso vídeo acabar não ficar tão longo. Olha, determine a cadeia principal. Determinamos. Vamos numerar. Vai ser da onde mais rápido? De que extremidade? Numeração da cadeia principal. Olha lá, é lógico. Veja, comecei daqui, porque é aqui que eu chego logo no radical. 1, 2, 3. Se eu fosse de lá, olha, 1, 2, 3, só ia chegar no 4. Não. Número dos substituintes do número de carbono de cadeia principal, ligado em ordem alfabética. Então, aqui eu tenho, olha, no carbono 3 eu tenho metil e no carbono 4 eu tenho etil. Ordem alfabética, etil. Então, ele começa com, né, o etil, né? Vamos ver? Então, tá lá, olha. 3 metil tá ali. O outro, 4 etil tá ali. Então, o nome dele, como é que vai ficar? Olha lá, olha. 4 etril, 3 metil. Por quê? Porque eu precisava em ordem alfabética. Cadê a principal? 7. Ept. Né? Nome da cadeia principal. Então, olha o nome dela aí. Ept. Ligação simples. AN acaba em O. Está aí o composto formado, o nome. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado aí, estejam gostando das aulas. Vamos aqui só verificar se vai haver alguma necessidade para a gente acabar a nossa aula. Fazer só mais esse, tá certo? Porque vocês precisam estudar. Vamos lá. Cadeia principal. Está lá a nossa cadeia principal. Numerar a cadeia principal. Né? Depois que nós identificamos que esses são radicais, ou é a numeração da cadeia principal? Tá aí. Então, agora vamos lá. Em ordem. Primeiro, 2 etil. Concordam comigo? 2 etil. Depois, eu tenho 3 metil e tenho 5 metil. Então, olha o nome do composto. É oct-1-eno. Por quê? A cadeia principal tem 8, é oct. Entre 1 e 2 tem a dupla, 1-eno. Vamos agora botar o nome completo. Olha lá. 2 etil. Agora veja o que é que vai acontecer agora, porque houve repetição do metil. Olha lá, tá vendo? Quando usar repetição, a gente usa di, tri, tetra, penta, para indicar a quantidade de radicais. Eu tenho radicais iguais aonde? No 3 metil e no 5 metil. Então, eu vou ter 3, 5, não são 2? Dimetil. É isso que vai acontecer. Dimetil. Né? Então, olha lá, olha. É dimetil e ele está no 3, 5. E agora, eu coloco o nome oct-1-eno para completar. Ok? Um grande abraço e quando a gente retornar às próximas aulas, nós já vamos começar as funções oxigenadas, tá? Acaba hidrocarboneto para a gente aqui, muito fácil. Segue a mesma sequência com hidrocarbonetos de cadeia fechada. Certo, gente? Um grande abraço para todos.